Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém? Hoje, mais um dia aqui, estamos reunidos para conversar com Deus, para fazermos a nossa comunhão, para adorarmos a Deus aqui. Hoje, mais um dia, que nós podemos estar alegres porque estamos reunidos aqui mais uma vez, mesmo que virtualmente. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a nossa igreja, nosso pastor. E vamos começar então lendo o versículo em Josué 1:9, que todo mundo já conhece, mas é bom a gente sempre lembrar, e diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É isso, sejamos fortes e corajosos, porque Deus não nos dá um fardo maior do que nós possamos suportar. Nós não devemos nos apavorar e nem nos desanimar, porque Deus sempre está conosco. Por isso, é nisso que nós temos a nossa esperança, a nossa fé também. Além de termos a nossa esperança em Jesus Cristo, que Ele vai voltar, nós também temos essa certeza de que Ele está conosco e que nós não devemos desanimar, porque foi Ele mesmo que disse isso para nós. Então vamos começar o nosso momento de louvor, que Deus possa abençoar essa palavra que a gente ouviu agora. Vamos para o nosso momento de louvor, depois a gente vai orar. Antes, eu queria agora nesse momento lembrar os irmãos, acredito que ninguém esqueceu, mas que hoje é dia das mães. Claro que hoje é um dia que a gente usa uma data específica, mas todo dia a gente pode lembrar da nossa mãe, que ainda tem o privilégio de ter essa dádiva, essa maravilha que é ter a sua mãe do seu lado. Que Deus possa abençoar hoje então todas as mães. Essa música que nós vamos cantar aqui hoje é dedicada à minha mãe, à sua, a todas as mães dos nossos irmãos, de todas as mães de você que está assistindo agora, da sua mãe. Então que essa mensagem possa entrar no seu coração, que você possa refletir sobre o quão maravilhoso é ter a sua mãe do seu lado. Por mais que às vezes a gente tenha umas discussões, tem desentendimentos, mas não há nada melhor do que ter perto de nós aquelas pessoas que nós amamos. E a mãe, então, nem se fala, Todos têm um carinho especial por sua mãe, eu tenho certeza disso. E se sua mãe estiver perto de você, coloque ela agora para ver esse vídeo. Deixe ela escutar essa mensagem, essa música que nós vamos cantar agora, tá bom? Quando o amor toca o coração, traz um sentimento maior que a paixão. Basta olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz, como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar, não vai mudar, não vai
vai mudar quando o amor toca o coração. O tempo para, a vida vira uma canção, e não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder, foi Deus que me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção, e não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder, foi Deus que me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Amém. Fala para sua mãe agora que você ama ela, dá um abraço e que Deus abençoe todas as nossas mães. Bom, pessoal, então vamos agora para o nosso momento aqui de louvor, de adoração a Deus. Que você possa fazer esses momentos uma oração, entregar agora a Deus todos os seus pensamentos, todos os seus desejos. Amém? Vamos cantar, porque nós confiamos em Deus. Como nós lemos, somos fortes, corajosos, e para isso a gente precisa confiar. Amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, sigam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos que confiam. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tal como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, sigam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, sigam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá.
dá. Sem Jesus não dá, não, 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 não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Amém, não dá. Não dá para ser feliz sem Jesus. E para termos essa coragem que a gente mencionou agora, nós precisamos crer nele, ter esperança e ter fé nele. Amém? E nós somos corajosos assim porque nós podemos ouvir a voz de Deus, nós podemos assim, então, confiar nele. Porque nós acreditamos, porque nós presenciamos, temos essa experiência com o Espírito Santo, né? Com Jesus Cristo. Amém? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. De ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem, é capaz de dar ao homem, é capaz de dar ao homem salvação. Amém. Só Cristo, né, é capaz de nos dar a salvação, perdão pelas nossas falhas e de ter misericórdia e compaixão por nós, por fazer tudo aquilo que Ele faz pra gente. Amém? Possamos refletir nisso. E essa coragem que a gente precisa ter essa coragem e ficar em paz. Ficar tranquilos e deixar Deus cuidar de todas as coisas. Então nós vamos cantar agora um pouco sobre a paz que nós sentimos, né, no nosso coração, na nossa alma, quando nós falamos sobre Jesus, quando nós falamos sobre confiar, ou sobre ter a esperança e a fé em Jesus. Essa paz
paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Esse gozo que eu sinto em minha alma não é porque olha ao meu redor. Esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. O seu amor não me guia por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não. O seu amor não me guia por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e que a terra trema, eu hei de confiar. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não. Não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos ser firmes, fortes, corajosos e sentir essa paz de Deus, né, no nosso ser, na nossa alma. Amém? Vamos orar, irmãos? Deus, muito obrigado por mais esse dia, por mais esse momento de louvor. Queremos hoje lembrar e pedir ao Senhor por todas as mães, né, do mundo. Que o Senhor possa abençoar a mãe de cada um que está vendo aqui também o nosso culto. Que o Senhor possa continuar dando saúde e abençoar as nossas mães tão queridas que nós amamos, Deus. Obrigado pelo privilégio que nós temos de ter a mãe do nosso lado. Te pedimos também, Deus, que o Senhor possa abençoar as famílias, nesses momentos difíceis que estamos passando, os nossos governantes do nosso país, que o Senhor possa dar discernimento a eles para tomar boas decisões e que nós nunca venhamos perder a nossa fé, a nossa esperança, Deus. É o que nós te pedimos. Nós possamos continuar sendo fortes, corajosos, firmes, esperançosos no Senhor, na Tua Palavra e no Senhor. Que o Senhor possa abençoar hoje, então, o nosso culto e que essa palavra venha entrar no coração de cada um que venha ouvi-la. Obrigado pela vida do nosso pastor também, o Zenildo, que está fazendo a Tua obra, Deus,
passando a Tua palavra para nós e dividindo conosco, né, esse momento tão bom, que é o momento que nós estamos juntos aqui, reunidos para falar de Cristo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus e eu quero antes lembrar desse dia, né, desse momento que nós vivemos no dia de domingo. Comemoramos o Dia das Mães e aqui nós reconhecemos aquilo que todas as mamães representam para a gente, todas elas um dom de Deus, um presente de Deus para as nossas vidas. Nós queremos honrar a cada uma das nossas mamães que nos assistem neste momento, dizendo muito obrigado pelas suas vidas, muito obrigado por existirem e que Deus, com a sua bondade, preserve a cada uma de vocês com garra, com força e, sobretudo, com realização nas suas vidas. Grande abraço, um beijo para as mamães, especialmente para minha mamãe, a dona Marinalva. Te amo, minha mãe. Vamos então ler a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 ao versículo 33. Evangelho de Mateus 14, versos 22 ao 33. Vamos ler juntos? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. O Senhor abençoe esta palavra aos nossos corações. Na Bíblia, na Escritura como um todo, existem aquelas passagens que nós lemos, aqueles textos, aqueles trechos que a gente lê e que parecem, muitos deles, ficarem mais marcados no coração da gente. Certamente, se nós fizéssemos aqui um questionamento, uma pergunta a você sobre um texto da Escritura que marca o seu coração quando você lê ou que você guarda no coração, é bem possível que você tenha algo que você vai dizer: esse texto aqui é o meu texto do coração. Esse aqui é o texto que eu carrego com muita alegria. Eu tenho aqueles textos que eu tenho uma predileção, né? A palavra de Deus toda, ela é útil e ela consegue nos transformar, mas existem alguns textos que a gente parece ser mais marcados por ele. Esse texto que nós acabamos de ler
é um desses textos que a gente poderia chamar de textos clássicos, né? E que foi muitas vezes colocadas em letras de músicas, né? E são cantados em hinos, são muitas vezes apresentados em momentos como os momentos que nós vivemos todos os dias. Então esses textos clássicos são textos que, por identificarem com a gente, ou por nós identificarmos com eles revelam algo que tem dentro da gente e que é comum à vida de muitas pessoas. Ou seja, um texto de tempestade, como esse que nós vamos falar aqui, ele fala de algo que envolve a todas as pessoas, a qualquer pessoa de qualquer situação, em qualquer lugar do mundo, em qualquer circunstância que tenha experimentado ou vivido. Então esse texto que Jesus aqui com os seus discípulos está sendo apresentado por Mateus, ele fala de um momento pós-multiplicação de pães. Jesus vai andando e nas suas andanças ele vai ministrando a vontade de Deus através dos seus gestos e através das suas palavras. Ou seja, as palavras e os gestos de Jesus eram a mesma coisa, porque ele pronunciava e ao mesmo tempo ele realizava aquelas suas palavras ditas. E ele então multiplica pães. Pessoas estavam famintas e ele então dá pão para aquela multidão que estava faminta, numa outra passagem também que a gente já conhece, que é a passagem, né, da multiplicação dos pães. E aí, logo em seguida, Jesus com seus discípulos fala: olha, vamos passar para o outro lado do mar. Vamos para Genezaré. Vamos passar para o outro lado. Mas vocês vão na frente. Podem ir que eu vou ficar por aqui. E Jesus então vai para um determinado lugar, para um monte, e ele vai orar. Certamente, num dia de muita agitação, de muita correria, né? Porque diz que eram multidões que procuravam Jesus. E aquele evento, né, de cuidado com aquela multidão era um evento que demandava muita energia. E é muito bom quando a gente tem um desgaste de energia, quando a gente tem um extrapolar das forças, que a gente faça como Jesus. Jesus, ele sai dessa turbulência que ele vivia e ele vai orar. Ele vai para o monte, a gente pode ir para o nosso quarto, a gente pode ir para a nossa sala, aquele espaço que for mais adequado para a gente. Jesus foi orar e ele fala para os seus discípulos: podem ir adiante. Os discípulos de Jesus tinham experimentado, além da multiplicação dos pães, uma série de outros eventos em que Jesus vai libertando, em que Jesus vai curando, em que Jesus vai fazendo a obra de Deus através do seu ministério. Só que ainda existia no coração dos discípulos um certo senso, e não só dos discípulos, mas de outros que também seguiam a Jesus com afã de observá-lo. Existia um certo sentimento de descrença com relação ao que Jesus realizava e ao que Jesus dizia acerca de Deus e da parte de Deus. Então Jesus parece que ele quer fazer um experimento com os seus discípulos com relação ao que eles criam. Então ele pede que eles vão na frente, navegando, atravessando o lago de Genezaré, e ele vai orar. E em indo orar, certamente ele está também abastecendo o seu coração. A vida de oração foi o que marcou também a vida de Jesus. Sendo o Filho de Deus, ele se esvaziou, se coloca na condição humana e ele então tem também, assim como nós, os seus momentos de intensificação, de busca e de vivência de uma fé mais profunda. Jesus gostava de orar. Talvez seja esse um grande desafio para a gente. Não orar somente quando a gente se reúne coletivamente, que é muito bom também reunirmos e orarmos juntos. Mas orar com uma atitude, oração como uma atitude, como uma vivência. É um espírito de oração, é um espírito que intercede o tempo todo pelo mundo, que intercede pela gente, que intercede pelos próximos da gente, que intercede por aqueles que cruzam os nossos caminhos. Oração como um contínuo, como algo que a gente bebe da oração. Jesus tinha essa experiência. Agora acontece algo muito interessante. Enquanto eles estavam navegando, já caía a tarde, os discípulos estavam já
bem mais ao meio do lago, né? Diz o texto aqui que as nuvens e o tempo, né, ficou escuro, né? Claro, vai caindo a tarde, a tendência é que fique mais escuro mesmo. E eles estão navegando. E aí eles têm uma experiência que deixou os seus corações atormentados. As nuvens, o barco, na verdade, né, começa pelas ondas a ser agitado de um lado para o outro. Eu fico imaginando aqui, eu nunca tive uma experiência dessa, de estar num barco onde tem muitas ondas e a sensação de poder afundar, de poder mergulhar ou afogar. Mas eu imagino que deve ter sido uma experiência bastante forte para aqueles seus discípulos, quando eles então começam a ver as ondas agitadas para um lado, para o outro, e aquele barco deles no meio de tudo aquilo. E eles então começam a ficar com muito medo. Então Jesus vai na direção deles e começa a aproximar. Aqui nós temos uma coisa muito interessante. Jesus o tempo todo, quando está com seus discípulos, ele se mostra como um ser físico, encarnado. E neste momento aí, ele aparece no meio do mar, ainda um pouco à distância do barco, naquele momento em que estava acontecendo aquelas ondas todas tentando submergir o barco. Jesus aproxima e os seus discípulos, mesmo estando com Jesus o tempo todo, eles não reconhecem Jesus. Eles ficam amedrontados. Eles disseram, é um fantasma, Jesus é um fantasma. Para eles, aquele que estava chegando próximo deles era um fantasma, porque Jesus começa a andar por sobre as águas, indo na direção do barco deles, para tentar trazer uma solução para aquela crise que eles viviam naquele momento. Mas eles estavam não reconhecendo Jesus. Eles estavam entendendo que era um fantasma. Pedro, como um representante do colegiado de apóstolos, e sempre como aquela pessoa aguerrida, ousada, né, diante de todas as ações, né, da igreja, dos apóstolos, Pedro então ele faz um desafio, porque no coração dele ainda tinha muito medo. Pedro fala assim, então se é o Senhor mesmo que está vindo, então só me manda ir na sua direção, e se eu não afundar, eu saberei que é o Senhor. Se não, então não vai ser o Senhor. E Jesus fala, então vem. Pedro vai na direção de Jesus, ele sai do barco e começa a andar por sobre as águas, assim como Jesus estava andando. Num dado momento, Pedro vai afundando. Ele duvida que aquele de fato que mandou ele ir ter com ele era de fato Jesus. E aí ele começa a afundar, ele grita, pede socorro, e Jesus fala para ele assim, olha, não tema, sou eu. Por que você está com tanta falta de fé? Por que tanto temor? Por que tanto medo no seu coração? O que está te fazendo ficar desse jeito? Se eu estou aqui com você, se eu estou aqui na sua direção, se eu aproximo de você, por que você está com tanto medo? Se eu estou próximo de você. E aí Jesus toma Pedro pela mão e volta com ele, e eles entram no barco e chegam ao seu destino. Este texto, então, ele mostra aqui um retrato imediato da igreja de Jesus, representada ali pelos apóstolos, por aqueles que estavam no barco, mas mostra também um retrato da realidade nossa realidade humana, a nossa realidade existencial, a nossa realidade social, a realidade que a gente experimenta no dia a dia e no nosso cotidiano. Aqui o texto fala de momentos tenebrosos, escuros, o texto fala de agitação, o texto fala de medo de perder a vida, o texto fala de perguntas que a gente tem, de dúvidas que a gente tem, o texto fala de desconfiança, o texto fala desse mar agitado da vida, né? O texto fala de uma série de coisas que cola com a gente, que é de fato a nossa experiência diária, a nossa experiência cotidiana. E nessas experiências que nós temos, aqueles que seguem a Jesus,
essas experiências muitas vezes elas nos conduzem a viver não como os apóstolos e como Pedro e os outros discípulos viveram num barco. Nós não estamos andando num barco físico, mas todos nós estamos navegando nesse mar da vida. Estamos navegando nesse lago que nos conduz. E passamos pelas turbulências que esse mar traz para a gente. Ondas agitadas, medos, temores. É só avaliarmos nesse um ano e alguns meses que o mundo está experimentando a pandemia e a gente vai verificar que existem muito do que esse texto está mostrando dentro dos nossos corações. Se há uma coisa que nós, Igreja de Jesus, seguidores de Jesus, podemos ter em nosso coração, uma primeira lição, é que a gente pode estar caminhando com Jesus, a gente pode estar vendo as obras de Jesus, mas em muitos casos a gente ainda carrega um senso de dúvida com relação a Jesus no nosso coração. Um senso de não ter a confiança para a vida. Um senso de não acreditar que Jesus tem razão. De que as suas palavras são palavras que de fato refletem a vontade de Deus. E que o que ele anunciou como o reino de Deus, de fato é o projeto de Deus para mim e para todos nós seres humanos. A gente carrega muitas dúvidas nos nossos corações. Na verdade, nós seres humanos temos dúvidas porque nós somos seres limitados. Nós não conseguimos ter uma visão global da realidade. E por isso, então, por não conhecermos toda a realidade, a gente tem as dúvidas no nosso coração. Mas existem aquelas dúvidas que passam desse status de uma dúvida que é uma limitação nossa para uma dúvida referente à incredulidade. Uma incredulidade que faz com que o nosso ser fique um ser pedrado. Pedrado a ponto de a gente não compreender que Deus é mais do que o que a gente vê. Que faz com que a gente fique engessado no status e no estado onde a gente está. E a gente não consegue ver uma abertura para saber que existe mais de Deus para a gente. Esses discípulos e alguns outros que não eram discípulos mais próximos de Jesus estavam com Jesus, caminhavam com Jesus, mas existiam um senso de dúvida, essa dúvida que causa medo, essa dúvida que causa insegurança nos corações deles. Por isso que quando eles viram Jesus aparecendo nas águas e andando, eles assombraram, eles não reconheceram a Jesus. Reconhecer a Jesus na nossa caminhada é mais do que declarar quem Jesus é. Reconhecer Jesus é ter uma experiência com aquilo que ele pregou e anunciou. Reconhecer Jesus é dizer e fazer as obras que Jesus disse e fez. Reconhecer Jesus é fazer a vontade do Pai. Por isso que Jesus fala que a minha comida é esta, é fazer a vontade do meu Pai. É comer todos os dias esse alimento, né? Fazer a vontade do meu Pai. Reconhecer Jesus é isso, é fazer a obra de Deus. Reconhecer Jesus é declarar, mas ao mesmo tempo praticar aquilo que nós declaramos acerca de Jesus. Porque Jesus não é um ser abstrato que vive longe lá no céu sem se importar comigo. Jesus se encarnou. E em se encarnando, nós podemos experimentar a vida de Jesus em nós, de maneira que a gente sejam multiplicadores dessa boa vida, dessa boa nova, multiplicadores dessas ações que geram vida por onde a gente está. Os discípulos não reconheceram a Jesus e não conheceram a Jesus porque Jesus se apresentou para ele em uma situação inusitada. Qual é a situação inusitada que você está hoje experimentando? O que está causando medo, temor? Quais são as ondas agitadas que você está vivendo nesse dia de hoje, nesse domingo, nesse dia da semana que você vai estar experimentando?
Jesus aproxima de nós na condição onde nós estamos. Porque Jesus se identifica com o que a gente experimenta. É na condição onde a gente está que Ele, é na condição onde a gente se encontra que Ele se aproxima de nós. Cabe reconhecer Jesus. Às vezes Jesus vem de formas que a gente não percebe. Jesus vem através de uma mão amiga. Jesus vem através de um telefonema. Jesus vem através de uma palavra que é proferida. Jesus vem através de uma resposta que chega até nós. Jesus vem de maneiras muitas vezes inusitadas. Quem sabe o nosso coração está precisando reconhecer esse Jesus que já está aí. Porque em reconhecendo Jesus, o nosso coração traz paz. Em reconhecendo em que Ele está conosco e saber que Ele está conosco, isso traz paz ao nosso coração. Então, a primeira lição: os discípulos caminhavam com Jesus, mas não reconheceram Jesus no momento mais difícil da vida deles. Jesus estava ali e eles não sabiam. Jesus estava com eles e eles não entenderam. Jesus se mostrou a eles, mas por causa de algum entrave visual, eles não conseguiam ver Jesus. Segunda lição é mais especificamente a agitação do barco e a ousadia de Pedro. Todos nós vivemos em barcos agitados, em ondas agitadas, em mares agitados. Todos nós experimentamos essas ações no nosso cotidiano. Essas experiências nós temos em nosso cotidiano. A grande questão é que diante das ondas agitadas, a gente pode ter uma reação muitas vezes precipitada. Eu posso chamar essa ação de Pedro aqui como uma ação em que a gente professa crer, mas a gente não tem a fé suficiente para agir. Eu vou explicar isso aqui. Pedro, ele fala com Jesus: se é o Senhor mesmo que está vindo na minha direção, então manda que eu vá na sua direção. Pedro está aqui querendo provar a Deus. Esse tipo de fé aqui é uma fé muito ingênua. Essa fé que fica declarando para Deus coisas, que fica ordenando para Deus coisas. Ou essa fé que confia, mas que fica colocando um tipo de uma situação, de condição para que possa acreditar, né? Eu só vou acreditar que é você mesmo se o Senhor mandar eu fazer isso. Então tem muita gente provando a Deus. Tem muita gente brincando de fé, achando que tem fé, mas está provando a Deus. Provando porque não crê. E como não crê, precisa ter uma prova. E aí Jesus fala: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurados aqueles que não tiveram a capacidade de ver o fato de perto, mas que conseguem crer nos seus corações. Pedro então está provando Jesus, e nessa prova que ele faz de Jesus, ele se mostra um pouco ousado. Como existem muitos cristãos que são ousados na sua ação, mas no fundo não são ações motivadas por fé, são ações motivadas pelo impulso. A gente muitas vezes tem muito impulso para fazer coisas, impulso para fazer determinadas ações na vida da igreja. A gente tem muitas iniciativas, mas não temos acabativas, né? Como diria alguém. A gente tem muita proposição, mas não tem muitas vezes realização das proposições. E Jesus está dizendo aqui: olha, Pedro, já que você está tão afoito, eu vou mostrar para você que isso aí é só uma pessoa afobada diante do medo, diante das ondas. Você não tem a fé. Você não tem a fé que você está dizendo ter. E Pedro vai, mas ele vai nesse afobamento. Ele vai nesse impulso, né? E Jesus não quer pessoas que sejam impulsivas. Jesus quer caminhar e quer que as pessoas que venham até Ele sejam pessoas conscientes, não pessoas que ajam pelo impulso. Olha, ali está fazendo assim, ali é desse jeito. Por que a gente não tem que fazer assim também? Jesus não quer esse tipo de comparação na comunidade. Jesus quer que a gente seja pessoas conscientes de que a gente faz o que faz para Ele, da melhor maneira que a gente faz,
e fazendo conscientemente, e não de maneira de impulso, porque os impulsos eles vêm, e da mesma força, e com a mesma força que eles vêm, os impulsos também acabam, eles recuam, né? Agora a ação consciente, ela é feita e a gente sabe do que está sendo feito. E Pedro então vai com um impulso, eu vou até onde o Senhor está. É aquela ação da gente ir até Jesus de maneira inconsciente, né? Essa ida até Jesus afobada, né? E existem muitas pessoas hoje seguindo Jesus dessa forma. Acha o nome de Jesus bonito, acha ser taxado de uma pessoa evangélica como uma coisa muito bonita. E não estou dizendo que é também uma coisa feia, né? Ser taxado ou chamado de evangélico, católico, é um rótulo que a gente tem. Mas muitas pessoas se prendem a isso e se lançam até Jesus nessa ingenuidade. E aí, quem segue Jesus dessa forma, o mar da vida, quando chega na hora dos apertos mesmo, ou as pessoas afundam, ou elas recuam e pedem a Jesus socorro. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro vai de maneira ingênua, com esse impulso no seu coração, e quando chega no meio do caminho, Pedro afunda. Tem muita gente afundando no meio do caminho. Muitas pessoas que começam negócios, mas não têm a segurança e a direção de Deus. Tem muita gente começando casamentos sem essa direção de Deus sobre a sua vida. Muita gente começando um novo emprego, muitas pessoas começando um novo tipo de iniciativa, mas nos seus corações não está inicialmente o direcionamento de Deus para as nossas ações. E quando a gente age assim, a gente tem o risco de no meio do caminho a gente afundar. Porque a bênção de Deus não acrescenta dores. A bênção de Deus não acrescenta dores. Pedro foi num propósito e no meio do caminho Pedro afunda. No meio do caminho afunda. Porque foi sem um propósito de Deus, sem a direção de Deus. E Deus, na pessoa de Jesus, como é aquele que sempre nos socorre, Ele socorre aqueles que estão afundados, Ele socorre aqueles que estão mergulhados na angústia, mergulhados no medo, mergulhados na pobreza, mergulhados em toda sorte de mazelas, mergulhados no pecado, mergulhados no medo de Deus. Deus é sempre aquele que vem e nos socorre. Jesus então chama, vem cá, Pedro, e segurou pela mão. Quem sabe você está precisando hoje de um aperto de mão, de um segurar na mão de Deus, de sentir que alguém te sustenta, sentir que alguém está com você. Quem sabe você está precisando ouvir hoje de Jesus essa voz: não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Quem sabe essa seja a fala que vai mudar a sua vida hoje. Assim como Jesus disse, e como Ele está presente aqui neste momento e na sua casa, Ele diz para você: não temas, sou eu que estou com você. Sou eu que te levanto, quem te levanta. Sou eu quem te pego pela mão. Sou eu quem tira você desse atoleiro, desse afundar, dessa condição que coloca você como menos humano. Não temas, sou eu estou aqui. E nessa agitação da vida, nessa agitação do mar, eu quero te trazer seguro em minhas mãos. Pedro é socorrido por Jesus. E Jesus volta de novo com ele para o barco. O barco é a nossa casa, é a nossa moradia. O barco é o nosso lugar de segurança. Jesus quer, assim como fez com Pedro, nos trazer para o lugar de segurança. O que te causa insegurança hoje? O que te causa medo? Quais são as ondas que estão te agitando a vida? Quais são as escuridões que por vezes têm chegado até você? Jesus tem a capacidade de trazer você de volta para sua casa, de trazer você de volta para você mesmo, de trazer você de volta para a paz. Ele é aquele que devolve a paz para todos quantos gritam por socorro,
como Pedro fez. A minha oração nessa noite é que o Senhor, assim como Ele acalmou a tempestade, assim como Ele tomou Pedro pela mão, assim como Ele deu a bonança na vida destes que estavam no barco, e certamente outros barcos também que estavam próximos foram beneficiados com essa bênção que esses discípulos tiveram. Então, que essa bênção de Jesus, que essa bonança alcance a você, alcance a sua família nessa noite. Mas não esqueça, andar com Jesus tem que andar com os olhos atentos, porque Jesus chega até nós das maneiras mais diferentes e às vezes a gente não o reconhece. E Ele está chegando até você. Reconheça-o. Não temas, diz Ele. Sou eu. Não temas, não te atemorizes. Eu estou contigo. Amém. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te incomodas conosco, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos bem perto de submergir, as ondas atendem ao meu mandar sossegar. Seja o encabelado mar, a ira dos homens, as forças do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Nós agradecemos a Deus pela vida, pela sua vida, que tem nos acompanhado aqui todos os domingos, que tem, junto com a PIB Palmeiras, cultuado ao Senhor. Esse espaço virtual é um espaço que Deus tem aberto, e eu sei que mesmo depois da pandemia, nós vamos continuar, as igrejas em geral, a utilizar esse mecanismo, porque é uma bênção para a vida de todos quantos queiram aproveitar essa bênção. E esse culto, transmitido aqui por essa rede social, nós queremos que ele todos os dias, ao chegar no seu lar, que seja bênção para você, bênção para a sua família, que seja bênção para o Brasil, porque aqui nós falamos em nome de Deus, usando a palavra de Deus com a fidelidade que o nosso coração e as nossas intenções têm diante de Deus. Então, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus, que as doces e benditas consolações do Espírito de Deus sejam sobre a sua vida e sobre a vida da sua família, sobre a vida de todos quantos nos assistem aqui de perto e de longe. Que o amor, que a graça e que a consolação do Senhor sejam sobre você. Leve a esperança leve.